Então, o Brasil, ele é delimitado por essas antigas construções, que são muito antes deste tempo, porque nós estamos falando de milhões de anos atrás. E Dáquila continua fazendo suas pesquisas e, de repente, ao mesmo tempo, ela vai se deparar, peraí, talvez a Terra não seja exatamente como o mapa mundi. Talvez a Terra tenha um outro formato, uma outra distribuição, e começam a fazer essas pesquisas. Quando, então, a gente percebe que talvez essa configuração e as lendas que estão nessas regiões começam a fazer mais sentido. Então, quando a gente olha o mapa assim, adorei o mapa novo do IBGE, que põe o Brasil no centro do mundo, adorei, não importa, põe o Brasil no centro do mundo. E aí a gente começa a perceber que a distribuição não é bem assim como como esta propaganda diz para nós. Por quê? Porque a gente começa a perceber que no oceano existem pontes ligando os continentes. Não é exatamente como está aqui, mas muito mais próxima sobre isso. E aí a gente começa a pesquisar e começa a entender mais o dilúvio. Então, em torno de 13 mil, 14 mil anos atrás, choveu, caiu água do céu, Ziuzuda estava lá, pegou seu barco, e aí a gente tem toda a lenda de Noé. Então, o dilúvio, ele acontece para todas as civilizações na Terra, todas têm marcação. Tem marcação de pedra, como o Felipe mesmo fala, né? No Egito, o Egito foi lavado, como fala também outras lives falando das cidades no Peru, que também foram lavadas. Então, o dilúvio efetivamente existiu e alagou, subiu a água. Então, esta conexão entre o Brasil e a Europa e o Médio Oriente talvez tenha sumido. Não porque o continente se separou, mas porque choveu. Então, as pontes continuam lá de baixo. E se vocês procurarem no Google, pegam as imagens, vocês vão ver linhas retas de quilômetros. Não é assim que é por debaixo da Terra. Você tem a mesodorsal atlântica, você vê como é uma cordilheira por debaixo d'água, que é a maior cordilheira, vamos dizer assim, cadeia de montanhas que tem a mesodorsal atlântica, que está hoje alagada. Como o Elton está colocando, sempre, em todas as civilizações, nós temos uma história sobre o dilúvio. Em todos os lugares da Terra sobre o dilúvio, e agora os cientistas vão a campo e falam, isto aqui foi lavado com água. Então, como você tem a esfinge, você tem provas geológicas de que houve um dilúvio. E depois desse dilúvio, entre 19 mil e 14 mil anos atrás, pelos registros que Dáquila está pesquisando agora, nós vamos chegar, então, a uma configuração do mundo onde existia muitos reinos, muitos e muitos, muitos reinos. Porém, por todas as histórias que a gente conseguiu elucidar até agora, 7 reinos fizeram a diferença para o mundo. Cada um desses então não eram só 7. Não, existiam centenas de reinos espalhados. Por exemplo, aí eu adoro quando as pessoas falam assim, gente, isso é fantasia demais, mas até hoje tem Reino Unido, né? Até hoje você tem reinados na Europa. Mas lá pode, tem problema nenhum. Aí você assiste a coroação do rei, com todos os rituais que vêm do Antigo Egito. Você assiste quando a rainha fez 50 anos, tem todo o ritual que era feito no Antigo Egito. Até a embarcação ela copia. Exatamente igual. Mas isso é só lá, tá? Aqui não pode ter, não. Que aqui só tinha índio. Beleza, vai vendo. Aí, a gente conseguiu chegar nessa reunião dessa denominação desses 7 reinos. Daqui para frente é um pouco das nossas pesquisas, um pouco da história que a gente foi atrás, um pouco das informações da agência de inteligência. Por quê? Porque a gente está fazendo essa história junto. E esses 7 reinos, eles têm a gente começou a perceber características deles muito interessantes. Por quê?
parte que... vamos começar aí pelo Reino do Sul. Então, vamos considerar esses 7 reinos, e o que a gente sabe é que a história deles está ligada sempre com um único objetivo: ajudar a população. E aí a gente faz um paralelo de 14 mil anos para cá. Quando foi que as pessoas se uniram para fazer o bem? Você está preocupada com o seu bem ou com o seu bolso? Você está preocupado com o bem da Amazônia ou com os bens da Amazônia? Então, você começa a perceber que fala assim, onde foi que a gente se perdeu nessa história? Existiram, então, dentro dessas centenas de reinos que tinha pela Terra, que existem até hoje, né, porque chama Reino Unido, um só exemplo, existia 7 reinos que a gente conseguiu catalogar. Então, o Reino do Sul, por exemplo, onde a missão Dáquila já esteve por 2 vezes. Nós não conseguimos ver todas as imagens que eles catalogaram. Ah, tá comigo aqui. Então, mais ou menos para vocês terem uma ideia, onde é que ficavam nesse mapa os reinos que se conseguiu pesquisar. Por quê? Porque a expedição Dáquila, ela, em muitos destes lugares, aliás, em todos eles, ela já passou, já investigou, deixou seus registros, suas marcas, suas pesquisas. Nós estamos reunindo essas informações. Então, meu papel aqui é reunir costurar, né, essas informações deixadas por duas décadas. Eu estou em Dáquila há 25 anos pesquisando. O Urandi já estava há 40 anos fazendo isso. Então, reunindo essas informações. Existia um reino que está do lado oeste, mas a gente apelidou de leste, o reino das águas, o reino das montanhas, do norte maior, que é o mais magnífico de todos, que vocês vão ver que é uma coisa surpreendente. O Reino do Sul, das Pedras Mágicas, da Alegria, e meu favorito, que é das Terras de Baixo. Sempre que é mais favorito, mas bora lá. E aí, a gente precisa pensar, se a gente vai começar a falar desses reinos, a gente tem informações também do mapa de Piri Reis, que dizia o seguinte, olha, na América do Sul, ele conseguiu fazer desenhos de uma época em que não existia gelo na Antártica. Só que isso bate com a informação que hoje que eles passaram os satélites, uma espécie de lidar de anos atrás, na Antártica. E é verdade, não tinha gelo lá, não. Então, Piri Reis tinha razão. E eles usaram esses mapas para navegar. Beleza. Porque Piri Reis, o mais legal do mapa de Piri Reis, que eu aprendi quando eu vi as lives de Dáquila, na época, Projeto Portal foi ao Museu da Turquia, porque no mapa está escrito, isto é uma cópia de um mapa de 10 mil anos atrás. Rapaz, isso é sensacional! Porque, gente, agora, isso é que é fake news! Há 10 mil anos ele diz assim, eu copiei esse mapa, porque Piri Reis era almirante, entendeu? Pensa no almirante. Já sei que Elton Marques vai ser almirante, entendeu? Porque estou torcendo para ele ser almirante. Pensa nisso, o homem que é o poder da área naval. Ele vai lá e diz assim, não tinha gelo nenhum. A Anelise Pavão é uma baita pesquisadora, então vou indicar 2 conteúdos adicionais para você. O primeiro é esse aqui, que ela gravou com a gente só sobre linhas da vida, para você programar a sua vida com estrutura, organização e com resultados também. E se você quer assistir na íntegra essa live, com toda a informação que a Isa Pavão trouxe para nós, esse aqui é o link da live que ela participou conosco, de onde saiu esse trechinho.